O celular estava em pé, a câmera ligada, e o sorriso no rosto do rico não era de alegria, era de desprezo. Repete aí para a câmera. Você não tem dinheiro, né? Ele disse rindo enquanto ajustava o foco. O homem do outro lado tremia. Roupa simples, mãos calejadas, olhar baixo. Ele segurava um papel amassado, um pedido de empréstimo negado pela terceira vez naquela semana. Tudo o que ele queria era um Pix adiantado para comprar remédio para a filha. Mas o que recebeu foi humilhação. Olha isso aqui, gente! O milionário virou o celular, mostrando o rosto do pobre. 38 anos e não tem nada, nem nome limpo, nem orgulho. As pessoas ao redor riam, algumas filmavam também, outras fingiam não ver. O pobre tentou explicar, mas foi interrompido. Cala a boca, o rico gritou. Gente assim só aprende quando é humilhado. O silêncio que veio depois doeu mais que o grito. O homem abaixou a cabeça. Não por culpa, mas por sobrevivência. O que ninguém ali sabia é que aquela não era uma humilhação qualquer. Era o começo de uma queda, porque o rico achava que estava no controle. Achava que o vídeo ficaria só no grupo privado. Achava que podia brincar com a dor alheia sem consequências. Mas ele não sabia de uma coisa simples e fatal. A verdade sempre encontra um jeito de vazar. E quando vazou, não destruiu o pobre. Destruiu quem riu. Se essa história já te prendeu até aqui, clica no joinha e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir é ainda mais pesado e chocante. O milionário desligou a câmera satisfeito. Para ele, aquilo tinha sido só mais uma diversão, um troféu, um lembrete cruel de quem manda e quem obedece quando o assunto é dinheiro. Manda no grupo, disse ele ao amigo. Esse aí merece virar meme. E virou. Em poucos minutos, o vídeo estava em grupos privados, empresários, investidores, amigos do topo. As risadas vinham acompanhadas de áudios debochados. Olha a cara do miserável pedindo empréstimo. Se fosse inteligente, não era pobre. Falta esforço. Cada mensagem era uma nova humilhação, mesmo sem o pobre estar presente. Mas o erro aconteceu ali. Um dos participantes do grupo, alguém que o rico nem lembrava o nome, baixou o vídeo, não comentou, não riu, não reagiu, apenas salvou. E naquela mesma noite, o vídeo saiu do controle. Primeiro foi um envio anônimo para um grupo de bairro. Depois, alguém postou em uma rede social com uma legenda simples. Isso é entretenimento para gente rica. Em menos de uma hora, o vídeo já não era mais uma piada interna. Era revolta pública. As pessoas começaram a reparar em detalhes que ninguém do grupo tinha visto. O pedido de Pix para remédio, a voz embargada do homem, o riso frio de quem tinha tudo. O pobre não parecia um fracassado. Parecia um pai desesperado. E o milionário parecia um vilão. Os comentários explodiram. Compartilhamentos sem controle. Perfis grandes repostando. Enquanto isso, o homem humilhado nem sabia de nada. Ele estava em casa, no escuro, tentando explicar para a filha por que não conseguiu o remédio naquele dia. O vídeo que nasceu para destruir estava prestes a revelar uma verdade que ninguém esperava. E quando o nome do rico apareceu ligado àquele vídeo, o jogo virou. Na manhã seguinte, o milionário acordou com o celular vibrando sem parar. Notificações, ligações perdidas, mensagens que não paravam de chegar. Que inferno é esse? Murmurou, ainda sonolento. Abriu uma mensagem, depois outra, até ver o vídeo. O mesmo vídeo, mas agora fora do controle. A legenda dizia: rico humilha pai desesperado por dinheiro para remédio. Compartilhe. O coração dele acelerou. Os comentários não eram mais risadas. Eram facadas. Isso não é piada, é crueldade. Esse cara tem nome, empresa e endereço. Nunca mais compro nada de alguém assim. Em poucas horas, o nome do rico estava em trending. Sua empresa começou a ser marcada. Avaliações negativas pipocavam. Enquanto isso, pessoas começaram a investigar o homem humilhado. Queriam saber quem ele era, queriam ajudar. E foi aí que algo estranho surgiu. Um comentário perdido no meio de milhares chamou a atenção.
Conheço esse homem. Ele não é quem vocês estão pensando. No começo, ninguém deu bola. Mas o comentário foi curtido, depois respondido, depois compartilhado. A pessoa explicou que o pobre humilhado havia sido dono de uma pequena construtora anos atrás, que perdeu tudo após assumir uma dívida que não era dele para salvar funcionários, que afundou depois de um empréstimo bancário fraudulento. Não era preguiça, não era incompetência, era caráter. Enquanto isso, o milionário tentava apagar o incêndio. Mandou mensagens pedindo para deletarem o vídeo. Ligou para contatos influentes. Tentou comprar silêncio com dinheiro. Mas havia algo que dinheiro nenhum comprava. A consciência coletiva acordando. E quanto mais tentava se defender, mais provas surgiam de outros episódios de humilhação parecidos. A internet percebeu. Aquilo não era um erro isolado. Era um padrão. E quando alguém começa a cavar o passado, sempre encontra algo enterrado. Com o vídeo se espalhando como fogo, pessoas começaram a fazer o que a internet faz de melhor: investigar. Em poucas horas, prints antigos apareceram. Relatos de ex-funcionários, depoimentos de gente que já tinha cruzado o caminho do milionário. Ele sempre foi assim. Humilhar fazia parte do jogo. Quem dependia dele, sofria. Um ex-funcionário contou que foi exposto em uma reunião por pedir aumento. Outro disse que teve salário atrasado enquanto via o patrão ostentando carros de luxo. Tudo isso veio à tona junto com o vídeo. Enquanto isso, alguém finalmente encontrou o homem humilhado. Ele se chamava Elias. Elias não queria fama, não queria vingança, queria apenas apagar o vídeo. Quando perguntaram se ele aceitava ajuda via Pix, ele recusou no início. Disse que não queria caridade, mas quando explicaram que as pessoas só queriam corrigir uma injustiça, ele chorou, pela primeira vez, não de vergonha, mas de alívio. Do outro lado da cidade, o rico sentia o chão sumir. Contratos começaram a ser suspensos. Parceiros pediram tempo. Investidores sumiram. O dinheiro, que sempre foi escudo, agora não segurava mais nada. E o pior ainda estava por vir. Porque alguém decidiu fazer o que ele jamais imaginou: editar o vídeo completo. Sem cortes, sem risadas sobrepostas, sem edição para parecer brincadeira. A humilhação crua. E quando o vídeo completo foi publicado, ninguém conseguiu defender. O novo vídeo tinha mais de 8 minutos, sem trilha, sem meme, sem ironia, só verdade. Dava para ouvir a respiração pesada de Elias. Dava para ver a mão dele tremendo ao mencionar o empréstimo. Dava para sentir o constrangimento quando pediu um pix pequeno, quase implorando. E dava para ver, com clareza assustadora, o prazer no rosto do rico ao provocar. "Você sabe quanto eu gasto por dia?" Ele dizia rindo. "Mais do que você vai ganhar na vida inteira." Não havia como chamar aquilo de brincadeira. Era humilhação pura. A reação foi imediata. Perfis grandes compartilharam. Jornais digitais entraram no assunto. Influenciadores, até os que não costumavam se posicionar, se revoltaram. Mas o momento mais simbólico veio quando alguém publicou uma comparação. Um tem dinheiro, o outro tem dignidade. Adivinha quem está ficando com tudo agora? Doações começaram a cair. Transferências via Pix não paravam. Em poucas horas, Elias tinha recebido mais do que pediu no vídeo. Mas ele não comemorou. Ele foi até uma farmácia, comprou o remédio da filha, depois voltou para casa em silêncio. Enquanto isso, o milionário começou a perder algo muito mais caro que dinheiro: respeito. Empresas cortaram contratos, marcas se afastaram, seu nome virou sinônimo de crueldade. E quando tentaram descobrir quem tinha vazado o vídeo completo, descobriram que não foi uma pessoa, foram várias. Porque quando a injustiça é grande demais, o silêncio deixa de ser opção. Com o nome de Elias em evidência, alguém decidiu ir mais fundo. Um jornalista independente reconheceu o rosto. Não do presente, mas de anos atrás. Ele puxou arquivos antigos, registros de empresas,
processos esquecidos, e então publicou: "O homem humilhado no vídeo já foi um empresário respeitado. Ele perdeu tudo ao assumir uma dívida que não era dele." A internet parou. Descobriram que Elias tinha sido sócio majoritário de uma construtora que quebrou após um golpe financeiro. Para salvar funcionários, ele usou bens pessoais como garantia de empréstimos, pagou salários, vendeu tudo. Quando o processo terminou, ele não tinha mais nada. Nada, exceto caráter. Enquanto isso, o passado do milionário começou a ser analisado com o mesmo rigor. E a diferença chocou. Elias caiu tentando proteger. O rico subiu explorando. A narrativa virou completamente. Agora, o homem antes visto como fracassado era exemplo, e o bem-sucedido era questionado. Os comentários mudaram de tom. Quem é realmente pobre aqui? Dinheiro não compra alma. O verdadeiro rico é outro. Elias foi convidado para contar sua história, mas recusou entrevistas longas. Aceitou apenas uma. Nela, disse algo simples: "Eu não fui humilhado pelo vídeo, eu fui humilhado pela vida. O vídeo só mostrou quem cada um realmente era." Essa frase correu o país, e o milionário que sempre controlou narrativas com dinheiro percebeu que agora não controlava mais nada, porque quando a verdade aparece, ela não pede licença. Encurralado, o milionário decidiu reagir da única forma que conhecia, com poder e dinheiro. Contratou advogados caros, tentou derrubar vídeos, enviou notificações extrajudiciais, ameaçou processar quem compartilhasse. Mas era tarde. Cada tentativa de censura virava mais engajamento. Cada ameaça gerava mais revolta. Em um áudio vazado, ele disse: "Eu posso acabar com a vida desse cara se eu quiser." O áudio caiu como uma bomba. As pessoas entenderam que aquilo nunca foi só um vídeo. Era sobre controle. Era sobre pisar nos outros. Enquanto isso, Elias seguia em silêncio. Recusou propostas de explorar a história. Recusou reality shows. Recusou dinheiro fácil. Aceitou apenas ajuda para reorganizar a vida. Com parte do valor recebido via Pix, quitou dívidas urgentes. Com outra parte, devolveu dinheiro a quem havia emprestado anos atrás. Esse gesto calou a internet e levantou uma pergunta perigosa para o rico. E se o verdadeiro erro foi subestimar quem não tinha nada a perder? Porque Elias não buscava vingança, mas justiça. E justiça, quando chega, não pede permissão ao milionário. A máscara caiu de vez quando patrocinadores anunciaram o rompimento público com o milionário, um após o outro, sem explicações longas, apenas uma frase padrão: "Nossos valores não compactuam com esse tipo de comportamento." Para quem sempre foi tratado como intocável, aquilo foi um choque. O rico, acostumado a resolver tudo com dinheiro, percebeu que estava isolado. Portas antes abertas agora se fechavam. Chamadas não eram atendidas. Convites desapareceram. Enquanto isso, Elias recebeu algo inesperado: uma proposta de trabalho. Uma antiga parceira da construtora que ele havia quebrado anos antes reconheceu o nome. Lembrou da honestidade. Lembrou de como ele havia assumido prejuízos para proteger funcionários. "A gente precisa de alguém assim", disseram. Não era caridade, era reconhecimento. A internet vibrou quando soube. O homem que foi humilhado em vídeo estava recomeçando, com dignidade, sem ostentação, sem revanche. Já o milionário, pressionado, tentou um último golpe. Gravou um vídeo de desculpas, mas não havia arrependimento. Havia medo, as palavras eram frias, o olhar vazio, e o público sentiu, porque existem desculpas que não limpam a alma, e pedidos de perdão que só aparecem quando o trono balança. O vídeo do milionário começou com a voz trêmula e terminou com comentários desativados. Aquilo disse tudo. "Eu nunca quis humilhar ninguém", ele afirmou, lendo claramente um texto. As coisas foram tiradas de contexto, mas o contexto estava claro demais. As pessoas lembravam do riso, do deboche, da câmera apontada como arma. O pedido de desculpas soou como estratégia,
não arrependimento. Enquanto isso, Elias foi perguntado se perdoaria. Ele respirou fundo antes de responder. Perdoar é um processo interno, mas esquecer, isso ninguém tem o direito de exigir. A frase viralizou. Era madura, firme, justa. O contraste era gritante. Um homem com tudo pedindo absolvição pública e outro que tinha sido humilhado, ensinando dignidade. O rico começou a perder processos. Um ex-funcionário entrou com ação, depois outro, depois outro. O castelo começou a desmoronar. E quando um jornalista revelou que parte da fortuna do milionário vinha de esquemas questionáveis de empréstimo e cobrança abusiva, o golpe foi final. O mesmo homem que riu da miséria alheia agora tinha medo, porque a verdade não humilha, ela expõe. A notícia saiu numa manhã silenciosa, mas o impacto foi ensurdecedor. As contas do milionário foram bloqueadas temporariamente para investigação, contratos congelados, patrimônio sob análise. O homem que sempre resolveu tudo com dinheiro agora dependia de advogados e prazos. Ironia cruel. As mesmas instituições que antes o bajulavam, agora exigiam explicações. O poder que ele usava para humilhar se voltou contra ele. Enquanto isso, Elias começava uma nova rotina. Acordava cedo, ia trabalhar, voltava para casa com dignidade. Não ficou rico da noite para o dia, mas recuperou algo mais valioso: respeito próprio. Ele devolveu parte do dinheiro arrecadado via Pix para instituições que ajudam pessoas endividadas por empréstimo abusivo. Esse gesto selou sua imagem. Já o antigo algoz apareceu em fotos raras, sozinho, evitando câmeras. O mundo deu voltas, e como toda história de injustiça, faltava apenas o desfecho moral. Meses depois, o vídeo ainda era lembrado, não como escândalo, mas como símbolo. Em palestras, em escolas, em debates, as pessoas citavam o caso como exemplo do que o dinheiro pode fazer quando se perde a humanidade. Elias nunca buscou holofotes, mas aceitou contar a história em um evento sobre dignidade e trabalho. No palco, disse algo que deixou o público em silêncio. A maior humilhação não foi o vídeo, foi perceber que algumas pessoas confundem ser rico com ser superior. Aplausos de pé. Do outro lado da cidade, o milionário enfrentava processos, dívidas, reputação destruída. Não era mais convidado, não era mais respeitado. Perdeu o status, perdeu o poder, perdeu o direito de rir da dor alheia. A justiça não veio com violência, veio com exposição. E ficou claro para todos, quem humilha hoje pode ser humilhado amanhã. O tempo passou, e como sempre acontece, o barulho diminuiu, mas as consequências ficaram. Elias não virou celebridade, não ostentou, não virou milionário. Ele virou referência. Quando perguntavam se a vida dele tinha mudado, a resposta era simples. Mudou porque eu não deixei a humilhação me transformar em ódio. Ele continuou trabalhando, reconstruindo tudo com calma, pagando dívidas antigas, usando o dinheiro com consciência. O homem que foi humilhado em público nunca perdeu a dignidade em privado. Já o antigo rico, agora sem o mesmo poder, aprendeu da pior forma que status não compra caráter. Tentou recomeçar longe dos holofotes, carregando o peso de tudo que fez. O vídeo nunca foi apagado, não por vingança, mas por memória. Para lembrar que quando alguém usa dinheiro, Pix ou poder para humilhar outro ser humano, a conta sempre chega. Pode demorar, mas chega. Se essa história te tocou, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você sentiu assistindo essa história. E se inscreve no canal para mais histórias fortes, emocionantes e cheias de lição de moral. Porque histórias assim não são só entretenimento, são alertas.